Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Lembrando que hoje são 8 de novembro de 2020. São exatamente 21 horas e 2 minutos no meu relógio. Vamos falar aqui de um tema muito melindroso, de um tema que requer muita atenção e muita compreensão da parte daqueles que estão nos ouvindo, principalmente dos evangélicos. São as pessoas diferenciadas, são as pessoas escolhidas por Deus e que precisam entender que tudo quanto Deus faz é bem feito. Todos nós sabemos que Deus fez para cada macho, que sejam aves, animais, peixes, homem, ele fez uma fêmea, transformou-os em um par, para que pudessem unirem-se e procriar, para preservar a sua prole, a sua descendência. Isso é muito natural entre o homem e a mulher. Por isso Deus disse que deixa o homem deixa sua casa, sua família, sua parentela e se une à sua esposa e formam com isso uma só carne. Quando Deus fez o homem e a mulher, deu-lhes a faculdade de procriar, de unirem-se, unir seus corpos em um momento de intimidade, em um momento só deles, em um momento de romantismo, em um momento mágico na vida de duas pessoas de sexo oposto. E as partes opostas, os polos opostos, se atraem. É assim com o homem e com a mulher, e como todo ser macho e fêmea se atraem. No mundo evangélico existem pessoas que ainda se recusam a fazer um sexo aberto, um sexo honrado, onde o homem e a mulher se unem seus corpos no momento de intimidade, no momento seu, para procriarem, para satisfazer seus instintos tão natural entre o homem e a mulher. Deus, quando nos fez, Ele não só deu a capacidade de procriar, não. Ele uniu a esta faculdade também a faculdade de sentir o prazer do sexo, sentir o prazer de estar com sua esposa, com sua companheira, e sua companheira com seu companheiro. Para isso, Deus os proveu de sentimentos, daquele momento íntimo, onde os dois vão se unir e sentir extrair de si um do outro o prazer total dos seus corpos em união. A conjunção carnal, neste momento, é íntima, é só deles. É aquele momento mágico em que o homem e a mulher se confundem seus corpos um com o outro para fazer com que a palavra de Deus se cumpra naquele ato. Então, você, minha irmã, meu irmão, não precisa ficar envergonhado, envergonhada, imaginando que naquele momento estão praticando coisas erradas. Não. O erro não está no sexo.
O erro está naquele sexo que não é aprovado pelo Criador. Aí é onde está o erro. O adultério, por exemplo, que é abominável diante de Deus, não é aconselhável para nenhuma das duas partes. Tanto o homem como a mulher devem se respeitarem mutuamente para que tenham a bênção de Deus. Então, naquele momento, é o momento em que você desperta em cada um o desejo sexual, aflora o desejo sexual nos corpos de cada um dos dois. Então, não precisa restrição para fazer um sexo que deixa a pessoa completamente satisfeita e feliz. É um sexo honrado, um sexo honroso, onde não há barbaridades nem obscenidades. Não precisa se restringir à ideia de que está pecando, de que está fazendo uma coisa errada, porque não está. Isso aí é uma constituição divina, feita para o homem e a mulher se entenderem e procriarem, porque com isso continua as gerações de gerações, de gerações de gerações, e há muitos e muitos anos atrás não fosse essa união, esse momento de intimidade entre os dois, o mundo não existiria. E se o mundo existisse, não existiria homem nem mulher da maneira como existe hoje. A população não crescia. Agora, trata-se de um crescimento abençoado. Como no princípio Deus fez o homem e a mulher para viver uma vida feliz, santa, lá no paraíso. Não era pecado o homem possuir sua esposa, como normalmente os casais se unem quando se casam. E para isso ele deu a faculdade também para os animais, as aves, em sim tudo quanto respira, que é macho, tem que ter sua fêmea para procriar. Então, há muita gente no mundo evangélico que sente-se ainda reprimido, pensando que estão praticando coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Não, o homem foi feito para a mulher e a mulher feita para o homem. Nisso não existe o menor erro, o menor sentimento de pecado. Porque se você tem sua esposa, tem seu esposo, honram-se entre si, é muito natural que vocês também troquem suas carícias naqueles momentos íntimos. Porque a gente não vive sem respirar. Se você reter a sua respiração, você acaba morrendo. E respirar, o modo de respirar é um modo de sentir prazeres também. Então, naquele momento de intimidade, é onde o homem e a mulher sentem-se totalmente livres, porque estão os dois a sós, cumprindo a palavra de Deus, crescei e multiplicai-vos. Porque Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea, Deus os fez para este fim. Não é apenas o ato de procriar, de deixar descendentes, não. Ele juntou a isso o êxtase do sexo, o prazer, o sentimento, a sensação de sentir um dentro do corpo do outro com maior prazer, com satisfação íntima. Ele fez isso para conosco. Não é um sexo apenas um momento de intimidade, um momento de conjunção carnal, sem nenhum prazer para ambas as partes. Não. Deus nos deu essa faculdade de sentir prazer naquele momento íntimo de cada um que vocês têm em si, os seus momentos certos entre quatro paredes, desde que seja um sexo abençoado, um sexo honroso, onde não haja sentimento de culpa, de pecado. Agindo assim,
Você pode se considerar uma pessoa feliz, um homem feliz, uma mulher feliz. Não exija muito da sua esposa coisas que não devem ser feitas. Não peçam a seus maridos coisas que não devem ser pedidas, que são abominações diante de Deus. Isto Deus não aprova. Deus não abençoa. Ele abençoou o sexo entre Abraão e Sara, abençoou o sexo entre Maria, mãe de Jesus, e São José, seu marido, depois que Jesus nasceu, que não era pecado, porque Jesus, como todos sabem, nasceu da virgem, de uma virgem chamada Maria. Agora, depois do seu nascimento, houve então a conjunção carnal de Maria e José, porque eram casados e eles precisavam realmente desse momento íntimo entre os dois para continuar a sua descendência. Sendo que Jesus, como unigênito dela, pelo Espírito Santo, seria diferente, completamente diferente. Seria uma história à parte. Porque Deus não ia privar Maria e José de sentir os prazeres do sexo, da carne, dentro dos limites da decência espiritual. Então, se Deus constituiu o homem e a mulher como sendo duas pessoas em uma só carne, é natural que eles usufruam desse prazer dentro dos limites da decência, da moral espiritual, a qual Deus abençoa. Então não sinta-se naquele momento com sentimentos de pecado, com sentimentos de erro, com sentimentos absurdos, porque não existe isso. Vocês só vão impedir o prazer sexual. Ou um sai satisfeito, ou o outro não sai. Mas aquele é o momento de vocês, é o momento de prazeres, é o momento de intimidade, é o momento em que vocês se trocam, permutam seus prazeres, seus sexos, nessa união carnal, nessa junção carnal. Não precisa acumular na sua cabeça ideias pecaminosas, porque isso não existe. Você é sua esposa, você é a esposa dele, ele é seu marido. Então é natural essa união entre os dois. Nunca foi pecado, não será pecado o sexo dentro do casamento, porque Deus os constituiu desde Adão e Eva. Adão e Eva, já que tocamos no assunto, foram expulsos não porque copularam, absolutamente. Eles foram expulsos do paraíso porque desobedeceram a palavra de Deus, dando ouvidos à voz da serpente, ou seja, a voz do diabo, que falou pela serpente, imaginando Eva que estava falando com um animal. Não. Esse foi o castigo dos dois, por ter desacreditado na palavra de Deus em relação àquela árvore que produzia fruto do bem e do mal, quando Deus disse que não tocassem nele, porque quando tocassem nele, vocês morreriam. Se comessem dele, vocês morreriam. Porque no paraíso existia inúmeras árvores frutíferas para vocês comerem, para eles comerem. Só uma não era permitida. Então foi exatamente essa desobediência que levou Adão e Eva a pecar e a serem expulsos do paraíso. Então não deixe que o seu paraíso se transforme em inferno com esses pensamentos de que não pode fazer sexo, que não pode possuir sua esposa a qualquer momento em que a deseje honrosamente. Não. Não reprima seus momentos, seus murmúrios de prazer, seus suspiros de prazer, porque isso é muito natural entre o sexo. O sexo é como uma fome, que você come aquela comida que satisfaz o seu estômago e deixa você feliz. Então, não quero dizer que seja um sexo escandaloso, um sexo
ruidoso, onde vocês fazem coisas indevidas. Não. Façam seus sexos da maneira como a Bíblia quer, como Deus os abençoou para isso. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra e que, se gostaram, deem um like, compartilhem, para que eu continue enviando mensagens como esta ou semelhante a esta. Esta foi a mensagem de Paulo Coroa de Maceió, nesta noite de hoje, 8 de novembro do ano 2020. Que Deus os abençoe, hoje, amanhã e sempre.